Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geração e hoje com um convidado muito importante aqui para o nosso espaço, ele que é um mensageiro do Evangelho há 27 anos, sobre a fé na prática, e hoje estamos com o convidado Leandro Zangarini, ele que é bispo. Bispo, é um prazer ter aqui te receber hoje nesse episódio, e para quem não te conhece ainda, eu queria que o senhor se apresentasse brevemente para a gente iniciar esse bate-papo repleto de ensinamentos e também a fé na prática. Mateus, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida a gente vai conseguir compartilhar e ajudar as pessoas, porque durante esses 27 anos a gente leva o Evangelho ensinando na prática. Nós temos, posso dizer que fortalecido o direcionamento das pessoas que estão desalinhadas. Sim. Tem muita gente que sabe orar, tem muita gente que confia em Deus, mas às vezes pela falta da sabedoria, infelizmente ela tem sofrido consequências na família, nas finanças, na espiritualidade, e eu posso dizer que durante essa caminhada a gente tem ajudado milhares de pessoas a mudarem de vida, né? Porque a partir do instante que muda a mentalidade, muda o seu dia a dia, e a gente está aqui para compartilhar um pouco dessa história com todo mundo que está acompanhando. Excelente, Bispo. Bom, primeiro, antes, como é uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados, o que é o sucesso para o Leandro Zangarini? Posso dizer que o sucesso é em cima daquilo que nós cremos que é a Bíblia. Essa paz de espírito em Cristo. A pessoa ser grata por toda e qualquer situação que ela enfrenta. Às vezes a pessoa passa por uma luta, um momento difícil, e ela fica se perguntando, onde está Deus nessa luta, nessa tempestade que ela enfrenta? Mas até nos momentos difíceis, a gente enfrenta aprendizado, conhecimento, crescimento e evolução. Então essa paz dela estar conectada em Deus, entendendo que tudo na vida dela é um processo para ela chegar num determinado lugar. Que hoje é o que a gente vê, que é muito mais complexo a gente dizer que é cristão, porque é muito fácil a gente ser cristão quando tá tudo bem, né? E quando a gente tá passando pelos desertos, pelas adversidades da vida, muitas pessoas acabam olhando Deus como se Deus não fosse justo com elas, e acabam preferindo se afastar de Deus por não ter aquilo. E acabam associando ela estar em Deus quando tudo tá dando certo pro lado de fora. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós entendemos a sabedoria bíblica, a gente entende que Deus está conosco até nos momentos difíceis. Sim. Na cova, na tempestade. E principalmente nesses momentos que são mais críticos e difíceis, que é onde a gente vê que Cristo cuida de nós. E é nesse momento que a gente tem uns aprendizados maravilhosos. Exatamente. Um ponto aqui, até mesmo para você que não é cristão, tudo mais, aqui a gente não vai fazer um episódio sobre religiosidade, e sim pela questão de Cristo e os ensinamentos de Cristo, e a parte de empreendedorismo dentro disso. Porque hoje empreender não é simplesmente ter um CNPJ ou abrir uma empresa, significa realização, é você resolver, é você buscar a solução naquilo. Então, empreender, a gente está em todos os cenários, e hoje a gente vai buscar um pouco mais essa parte, o que é viver empreendendo, e um pouco sobre os ensinamentos com credibilidade em Cristo. Agora, Bispo, para a gente poder iniciar, quem que é o Leandro fora do altar? Fora a parte de bispo em si, quem que é o Leandro Zangarini fora do altar? Porque as pessoas veem, às vezes, algum líder religioso e pensa que aquela pessoa não passa situações comuns de qualquer outro ser humano. Então eu queria que o senhor me explicasse quem é o Leandro fora do altar, para que as pessoas tirem essa curiosidade e essa venda de achar que é um super-herói, né? Eu costumo dizer que nós sofremos, enfrentamos lutas, nos alegramos, todo mundo tem as emoções, e isso é normal do dia a dia. Eu sou casado, faço agora esse ano de 2026, 25 anos de casado, 28 anos do lado da minha esposa. Nós temos um filho, que é o Lucas, e tem uma história muito interessante, né? Porque a gente começou a namorar na escola. Com 17 anos eu tinha, minha namorada, hoje minha esposa, tinha 14 anos, a gente se conheceu na escola. Eu não conhecia o Senhor Jesus naquela época, naquela altura, e a gente começou a namorar. Quando eu tinha 18 anos, eu estava no meu trabalho e ela me liga dizendo assim, olha, hoje minha mãe quer falar com você. E aí foi aí que o chão deu uma tremida, daquele fui na barriga. Achei estranho, né? A gente já estava namorando, eu creio que é um ano e pouco. E quando eu chego na casa dela, ela abre a porta dizendo assim, parabéns papai. Nossa. 18 anos. Ainda começando a vida. E aí, como é que foi esse choque, assim? Como é que o senhor lidou com tudo isso sendo tão novo, né? Olha, eu tenho uma frase, eu resumo numa frase, que naquele momento eu entendi que eu tinha que virar homem. Porque eu era moleque, 18 anos.
né? Cabelo até no ombro, brinco na orelha, bonezão pra trás, trabalhava só pra pegar um vale na sexta-feira, Pra curtir, pra curtir no final de semana, namorava, não tinha responsabilidade nenhuma. Eu lembro que a mãe dela sentou pra conversar, se você me perguntar o que ela falou, eu não lembro de absolutamente nada, minha cabeça tava Tu fez um branco na hora? um turbilhão naquele momento, naquele instante, mas eu entendi, eu tenho que tomar uma decisão, Sim. virar homem. Eu acho que todo mundo tem um momento que precisa dessa virada de chave. E a menina foi com a notícia que eu seria pai. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava trabalhar para me preparar. Pré-natal, nascimento do meu filho. Eu precisava me preparar para algo importante. Sim, que ali. Eu entendi que eu não podia mais ser o moleque e o menino que eu era até aquele momento. Sim. Então aí a gente se trabalhou, dedicou, estudei, eu trabalhava com na época era DTI, né? Que era manutenção de computador, Sim. fazia design gráfico, isso com 18 anos. Então eu comecei a me aplicar, aí eu melhorei. A se dedicar mais, né? E especialmente por conta dessa responsabilidade, né? Ter condições agora, não mais para as festas do final de semana. Mas foi aí que eu, nesse baque, porque foi um choque. Sim. E foi aí que eu fui pros pés do Senhor Jesus. E aí foi ali que o senhor conheceu a Cristo, ou foi ali que o senhor iniciou a caminhada de conhecimento e desenvolvimento na fé? É porque o que acontece, Mateus? Eu entendi que nem os meus pais, nem os pais dela, podiam fazer nada por mim. E eu precisava buscar algo mais forte. Sim. Eu precisava buscar quem realmente me traria paz na minha alma, porque a minha alma estava completamente atormentada. Tinha vício do álcool, tinha depressão, tinha desejo de suicídio, e agora ia ser pai. Sim. Como é que a gente conseguiria cuidar de alguém, sendo que a gente estava custando cuidar de nós mesmos? É o que muita gente hoje em dia, muito jovem, né? Hoje em dia, inclusive, se o senhor quiser dar um conselho para os jovens de hoje em dia, que às vezes não tem tanta responsabilidade e não tenta se precaver, né? Porque uma gravidez pode mudar a vida de muitas pessoas, mas às vezes tem muitas pessoas que também que acabam se afundando. Por isso que é muito importante Cristo nessas horas, né? Porque nesse momento que eu fui aos pés do Senhor Jesus aí, que eu fui buscar essa paz que eu não tinha, eu fui buscar força que eu não tinha, essa direção. A gente fica perdido. Quando eu falo sobre a sabedoria bíblica que a gente vem ensinando ao longo de muitos anos, essa sabedoria é o como. Sim. Né? É a resposta que as pessoas elas estão buscando. Sim. Tem gente que está endividada agora e ela fica perguntando, como eu vou pagar a dívida? Tem famílias que estão destruídas e elas ficam se perguntando, como eu saio dessa situação? Então, quando eu encontrei o Senhor Jesus e comecei a buscar essa sabedoria na sua palavra, nos seus ensinamentos, então eu fui entendendo como. Então, como com 18 anos você vai dar início a uma família? Como você vai ter a paz que você tanto precisa? Porque sem essa paz, por isso que, respondendo aquela sua pergunta inicial também, sem essa paz, como que eu vou ter condições para entender o que eu devo fazer? Então, por isso eu falei, a paz, ela é o sucesso, a paz no Senhor Jesus. Não é uma paz momentânea, não é aquela paz de uma bebida que eu tinha nos finais de semana, de uma festa, de uma música alta, mas quando você volta para casa, a paz não existe. Não é aquela paz de uma reunião familiar momentânea. Então eu precisava de uma paz permanente e eu entendi que isso eu não conseguia pagar. Uma paz verdadeira, né? Porque eu não conseguia pagar com a bebida, eu não conseguia pagar essa paz com uma noite, eu não conseguia pagar essa paz numa festa. E eu precisava me entregar. Era de graça, sim, mas eu precisava me entregar para isso. E foi essa decisão que a gente tomou. Então, tomei essa decisão e quando a paz ela veio, Mateus, da presença do próprio Senhor Jesus, as coisas ficam claras. Aquilo que estava, você começa a ficar desesperado, aí você começa a entender que caminho trilhar. Porque é difícil falar que é fácil. A minha namorada, na época, ela teve o apoio da mãe. Sim. Eu tive o apoio dos meus pais. Mas não era aquele apoio que trazia essa força diária. Aquele apoio de, tô aqui. Vai dar tudo certo. E hoje em dia as pessoas estão assim. Sim. Quando você enfrenta um problema, eu tenho certeza que tem alguém que manda uma mensagem para você e diz assim, Mateus, tô contigo.
Exato. O que é o estar contigo? Sim. Né? Eu ensino a muita gente a falar assim, ó, se você realmente quer se colocar à disposição de alguém em algum momento, então verbaliza como você vai poder ajudar. Estou contigo para isso, porque estou com você. É muito raso, né? É muito superficial. Então, e hoje a gente vê que antigamente a gente até tinha poucos casos dessa geração ser assim, mas hoje em dia a gente vê que a geração tenta se preencher com coisas fúteis do mundo, e é difícil você conseguir falar de Cristo para essas pessoas que querem cura imediata, achando que vai se preencher com coisas mundanas, com coisas carnais. E aí quando foi que o Senhor conseguiu se conectar com Cristo? Por quê? É muito difícil hoje, quando a gente fala de Cristo, é igual a gente mandar provar alguma coisa. A pessoa não vai saber se aquilo é de fato verídico se ela não provar. Como é que eu vou te falar que isso aqui é água? Se o senhor não tomar essa água e falar de fato é uma água de fato. Mas a gente consegue dar conselhos e caminhos para que aquela pessoa consiga ter um encontro de fato com Deus e não só uma questão superficial, igual uma ajuda de estou contigo. É de fato sentir que Cristo está com você e você sentir a presença de Deus de fato e de verdade. Não só uma questão de, não, eu tenho Deus comigo. E de verdade a vida da pessoa é destruída e às vezes não é nem está destruída, porque todo mundo passa por questões, por dificuldades, pelos seus desertos, mas o ensinamento que agora passando nesse exato momento que o senhor passou por isso, precisava dessa paz, quais foram os principais ensinamentos que o senhor consegue passar para alguma pessoa que esteja assistindo, esteja nessa situação vazia, com algum momento conturbado, e ela quer conhecer a Cristo, mas ainda ela não teve esse encontro de fato e de verdade. E aí entra isso que a gente falou, né? Primeiro tinha a teoria, exato, né? Eu tô contigo, vai dar tudo certo, só que na prática é diferente, né? Porque as pessoas elas querem uma bênção, elas querem um resultado, elas querem que Deus proporcione um milagre na vida delas, mas na prática o que deve ser feito foi aí, quando eu falo de estar aos pés do Senhor Jesus, é que a partir daquele momento eu precisava seguir a sua palavra. Sim. Seguindo a palavra dele, eu entendi que o caminho seria a paz que eu precisava, a mudança, a força. Então é sair da teoria. Essa questão da pessoa dizer assim, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, olha, eu coloco um louvor aqui, eu me sinto tão bem quando eu faço um louvor. É muito fácil. E ela ir para a palavra. Por que a palavra? Porque a Bíblia não é um livro de energia positiva. Sim. Quantas pessoas ao longo desses 27 anos a gente já orientou? A pessoa pega a Bíblia, abre no Salmo 91, deixa lá na casa dela e ela acha que o ambiente vai estar protegido porque o Salmo 91 está aberto. A pessoa tem que entender e olhar a palavra de Deus como um livro sagrado. Como assim? Se você compra um carro, o que tem no porta-luvas? O manual do carro. Se você compra um celular, vem junto o manual do celular. Se você compra uma televisão, tem um adesivo na ponta da TV para mostrar se é 110 ou 220. Tudo na vida tem um manual. Sim. E qual é o manual do ser humano? Como da vida. O manual da vida do ser humano. Como ter sucesso profissional, financeiro, familiar, paz interior, espiritual. É a Bíblia. Sim. E a partir do instante que as pessoas elas passam a entender, foi isso que eu entendi lá com meus 18 anos. Eu fui começar a praticar aquilo que eu estava ouvindo, aquilo que eu lia. Inclusive, Bispo, isso aí que o senhor informou, né, sobre a questão de apenas orar, né, que de fato é poderoso, mas por isso que chama oração, né, a gente tem que orar e tem que agir também. Mas também o que a gente estava conversando sobre o sucesso, que a gente sempre prega aqui, que na maioria das vezes, sucesso não é só dinheiro, e de fato não é só dinheiro. Como a gente disse, tem tantas pessoas tão pobres que isso só tem dinheiro. Então, o que aqui a gente prega muito, que eu prego muito, é que o sucesso ele tem 5 bases. Primeiro, espiritual, familiar, sentimental, financeiro e saúde. Se alguma dessas você não consegue estabilizar, você fica manco. E aí esse sucesso que a gente acredita, uma hora ou outra ele vai cair em alguma área. Então é difícil você conseguir moldar essas bases, mas com Cristo a gente consegue. Porque mesmo na dificuldade a gente é fixado na rocha, a gente tem base de fato, né? Agora trazendo um pouco mais para outra pergunta aqui pro bloco, o que mais te moldou? Foi as dores que o senhor viveu ou as decisões que o senhor tomou? Que de fato uma coisa tá ligada à outra, né? Eu ia falar, sim, acaba mesclando muito, né? Porque como eu havia comentado com você, 18 anos a gente fica sabendo que é ser pai, toma a decisão de se tornar homem, sim, depois
entende que sozinho, na teoria, não ia resolver. Então a gente vai para a prática da fé. A partir desse momento, aí vem esse modelo, né? Sim. O modelo de atitudes, de comportamento baseados na sabedoria bíblica. Olha que interessante, Mateus. Meu filho nasce, eu tinha 19 anos. A mãe do meu filho, que é a minha esposa, Sim. hoje, ela tinha 16. Só que com um mês de nascido, eu entendo que ela não queria caminhar comigo com o Senhor Jesus. Nossa. E a gente namorava, nosso filho nascido, E isso já em Cristo, já e eu já estava. estava. Eu já Entendi. estava. E ela não queria, ela achava desnecessário. Muito novo, muito jovem. Eu queria casar naquela época, já com 19 anos. É claro que a gente não tinha condição nenhuma, não tinha estrutura nenhuma. E a mãe dela chegou numa conversa e falou que a gente não seria bom casar naquele momento. Por isso que eu falo, o que nos moldou foram as lutas, mas as lutas nos levaram a conhecer essa sabedoria e foi modelando o nosso comportamento. Eu terminei o nosso relacionamento com meu filho com um mês de nascido. Meu Deus. Cheguei para ela e falei, olha, eu quero caminhar com Jesus e eu vejo que você não quer, vou dar todo o suporte, porque lembra que eu falei que eu já estava trabalhando, já estava Focado tendo 100%. condições para manter o meu filho, né? Então, a gente terminou, foi difícil para mim, foi muito difícil para ela. Eu costumo dizer que eu chorei 3 meses, porque eu queria voltar, mas ao mesmo tempo eu queria o Senhor Jesus em primeiro lugar. Na fé racional. E eu entendi que o relacionamento com ela estava me distanciando do Senhor Jesus. Então foi muito difícil, acompanhei a criação do meu filho durante todo esse tempo. Só que quando meu filho tinha um ano e meio, ela tomou a decisão de assumir Jesus também como seu Senhor na sua vida. Então nós voltamos a namorar, noivamos, casamos. Isso aí, dentro de quanto tempo até vocês se separarem, até vocês voltarem? Quanto tempo durou isso? A gente ficou separado 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um ano e meio. Total. Mas eu Entendi. acompanhei o meu filho. Mas estando ali por perto, né? Isso. Teve algum momento, inclusive, trazendo para essa próxima pergunta, e acredito que seja já uma das principais renúncias, quando o senhor começou a sua jornada espiritual, o que mais o senhor precisou renunciar? Isso eu acredito que foi uma renúncia muito forte. A mais difícil. E aí, junto com essa renúncia, como foi vocês reataram? Foi Cristo de fato? O senhor viu? Como é que foi? Foi algo que chegou até o senhor? Como é que foi esse momento que Deus uniu vocês novamente para esse propósito? Como a gente sempre teve a conexão por conta do filho, e eu dava suporte, fazia visita, né? Então, chegou um momento que a gente sentou para conversar e eu vi que ela tinha voltado a sua vida ao Senhor Jesus. Então, eu costumo dizer que o sentimento que estava guardado, ele voltou. Sim. Aí a gente voltou a conversar, já com outras intenções, já não só... Porque esse 1 ano e meio a gente só se falava questão do filho. Sim. Não tinha mais uma conexão. Não tinha. O coração foi muito protegido e muito guardado, porque nessa idade, o sentimento... Tá fora da Você quer pele. ter alguém do seu lado, você quer namorar, você quer noivar, você não quer ficar sozinho. E 1 ano e meio depois a gente voltou a conversar, ela já estava na presença do Senhor Jesus, também diante de todo sofrimento. Você imagina uma menina de 16 anos, mãe, foi muito difícil para ela, foi uma fase muito difícil. Quando eu tinha meus 21 anos, ela tinha 18, a gente casou. Também muito novos, né? E passamos por inúmeras situações difíceis. Só que aí já havia despertado em mim um desejo de levar a mensagem do Senhor Jesus, porque aquilo que ele fez em nós, a gente tinha o desejo de levar para outras pessoas, de falar para elas que elas poderiam também ter a paz na sua vida, que elas poderiam ter sabedoria para lidar, porque a gente com pouca idade teve sabedoria para lidar com toda situação difícil. Mas essa sabedoria para lidar com as lutas, com os momentos difíceis, não vieram de conselhos humanos. Foram de experiências próprias, né? Com o próprio Deus e com a sabedoria da sua palavra. Uhum. Aí você vê que interessante. E junto dessa época onde a gente namorava, antes até no início da gravidez, meu pai veio de uma falência, né? Perdeu a empresa, nós passamos por muitas dificuldades, passamos por situações humilhantes na parte econômica.
Isso tudo na mesma época? Tudo na mesma época. Foi um bombardeio de Foi um situações. furacão. E eu acredito que isso é fundamental hoje, como a gente estava conversando isso aí no início, para que de fato viva em Cristo, tem que acontecer renúncia. E quando você está no caos, quando você não tem nenhuma vontade, você não tem de fato nenhuma situação para você crer em Cristo e você continuar amando e seguindo Ele sem nada em troca, acredito que essa é a base principal que o cristão ele tem que passar para de fato mostrar que ele está ali por Deus, e quando ele passa por esse processo, ele consegue de fato conhecer a Cristo. Aí, continuando com todo esse caos, como é que o senhor conseguiu lidar com isso aí e caminhar ainda com Cristo? É por isso que a gente insiste, eu bato muito nessa tecla. A presença de Deus, mas aliada à sua sabedoria. Sim. A presença de Deus nos traz essa paz, essa força interior. E a sabedoria vai nos ensinar a dar os passos. Eu amo muito uma passagem, lá de Salmo 119, verso 105, onde o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aí uma vez eu estava lendo e eu falei, poxa, lâmpada, quer dizer, ele ilumina o caminho. Sim. Só que a lâmpada daquela época não era a lâmpada igual hoje, que uma lâmpada ilumina o ambiente todo. Eram aquelas lamparinas de barro, que o azeite era o combustível, e um barbantezinho era como se fosse ali o que iluminava, acendia e iluminava. Sim. Olha que interessante, Mateus. Aquela lâmpada daquela época que o salmista mencionava, que estava relacionado à palavra de Deus, era uma lâmpada que só iluminava o suficiente para o próximo passo. Deus ele não mostra o caminho inteiro. Sim. Ele mostra o próximo passo. E por que ele trabalha dessa forma? Por que o salmista ele traz esse ensinamento e ficou registrado na palavra de Deus? Porque o ser humano ele fica mais seguro quando ele vê o caminho todo. Exato. Se eu fizer isso aqui com Deus, eu já sei onde eu vou chegar. E quando você não sabe onde você vai chegar? Você só sabe o próximo passo. Vamos dar exemplo. O meu próximo passo. Entreguei minha vida para Jesus. Eu não sabia o que ia ser do meu relacionamento. Se ia voltar, se não ia. Eu não sabia o que ia ser do meu filho. Eu não sabia o que ia ser da minha vida profissional, porque eu vi meu pai falindo e perdendo tudo. Sim. Mas aí eu entreguei minha vida para Jesus. Aí ele me iluminou o próximo passo. O próximo passo. Terminei meu relacionamento. Loucura. Você abandonar uma menina de 16 anos com um filho de 1 mês. Tinha gente que me chamava até de monstro. Onde já se sentimento fazer isso? Mas eu fiz com uma certeza de que existia algo que iria acontecer. Eu não conseguia enxergar, mas eu sabia do próximo passo. Aí o próximo passo, buscar a sabedoria de Deus para o meu trabalho, para minha profissão futura. Aí daqui a pouco vem um chamado. Olha, eu quero pregar o evangelho. Eu quero pregar o evangelho. Só que aí nasceu esse desejo de pregar o evangelho. Mas e a sua família? E o seu filho? Futuramente. Aí eu também não entendia. Aí daqui a pouco veio a reconstrução do nosso lar, da nossa família. A gente reatou. Paulatinamente, né? Voltou, namorou, noivou, casou. E depois a gente começou eu posso dizer que nesses 27 anos, você acompanhou uma parte dessa, 20 anos, Mateus, de 27 anos, 20 anos foi voltado à prosperidade financeira, onde as pessoas aprenderam a prosperidade bíblica através do trabalho que a gente realizou. E um dia eu entendi, aí vem a questão desse próximo passo, o próximo passo. E a gente crê a cada passo que Deus está conosco, lutas, dificuldades. E aí que entra essa questão que você também perguntou, do moldar, né? Uhum, o que moldou a gente? As lutas, mas também aonde a gente buscou a resposta. Em Cristo. Porque se não fosse na sabedoria bíblica, a gente não ia estar aqui hoje, meu casamento não ia estar transformado, minha família, meu filho hoje é pastor, casado, um homem de Deus, mas tudo isso porque as lutas nos levaram ao Senhor Jesus, que aí nós entendemos o valor da sabedoria bíblica para ter os resultados que nós temos. E eu acredito também, algo também contando mais uma questão individual, que a gente conta experiências com Cristo, eu acredito que Deus não mostra tudo, porque se Ele mostrar, a gente não vai. Quando eu tomei algumas decisões de começar a ter as minhas coisas, empreender e tudo mais, quando no meio do caminho que você perde pessoas, você perde situações, você passa por diversas tempestades, e você é como se você estivesse num pier, você
visse o pier cada vez mais longe e você visse só você e Cristo, e você acaba olhando e ficando sozinho, porque familiares já não estão tanto com você, amigos já não vão estar tanto com você em certas situações que você quer realizar, situações que você vai contra a manada, na contramão ainda com Cristo. E na teoria, muita gente é muito prática, mas você vai falar, Mateus, estou contigo. Mas igual que a gente comentou. Nessa parte é muito simples você falar que está com você, porque é muito fácil mandar uma mensagem. A teoria, então, é difícil, e por isso que as coisas hoje em dia estão muito rasas. Então eu acredito que Deus não te mostra tudo, não nos mostra tudo, porque se Ele mostrar, a gente não vai. Porque aí, se você souber o que vai acontecer, igual, se te mostrar, olha, Leandro, você vai me seguir, mas vocês vão ficar 1 ano e meio separado, ela não vai querer mais, você vai passar por um momento, alguma coisa, pô, calma aí, será que eu vou? E aí você cria dúvida, e quando tem dúvida, a fé, ela diminui, aí você perde a fé. E em cima disso, olha que interessante, José, né? José, exato. Deus dá para ele um sonho, que os irmãos se curvariam perante ele conta para os irmãos, e acontece toda aquela situação, é vendido como escravo, se torna escravo, passa por injustiça, aí vem a pergunta. Deus, ele mostrou o sonho, sim, mas não mostrou o processo. Mas precisava dele contar para ele ser vendido, para ele chegar até como escravo, sob farol, para ele conseguir de fato se tornar rico. Então, é difícil, porque quando Deus faz, é difícil confiar. Uma coisa é quando a gente fala, tá tudo bem. Agora, quando você ora, não tem resposta. Quando você pede aquilo, não tem resposta. Quando você parece que você tá falando sozinho, e quando você passa por uma situação que é só você e Deus, aí sim você aprende, você conhece Deus no íntimo, mas é aquilo que é o livre-arbítrio, né? Você tem que ter a escolha, tem que ter base para que isso aconteça. Meu sonho para José, ele tinha 17 anos, realizou o sonho, ele tinha 30. E quanto tempo nesses 13 anos ele não tinha pensado, desanimado, às vezes pensado em desistir, e às vezes a gente com Cristo, a gente quer desistir, só que a gente não consegue, porque alguma coisa, quando você tá para desistir, alguma coisa acontece, você ganha mais um ânimo, você conversa com Deus, você lê alguma coisa, você recebe alguma palavra que aquilo te fortalece, e aquilo vai te seguindo até você chegar na Terra Prometida. Essa confiança diária. Sim. Agora, para a gente poder, igual o José, que já sabia como o sonho de Cristo, e quando a gente recebe esse sonho de Cristo, e a gente sabe que aquilo vai acontecer porque só a gente enxergou, então hoje muitas pessoas falam, poxa, mas eu não tenho apoio da minha família, da minha esposa, do meu amigo, mas não, se Deus mostrou para você, não queira ter apoio de outra pessoa, porque ela não viu aquilo que você viu. Então é só você que vai aguentar o fardo, seguir em frente, persistir, fracassar, dar errado, mas você sabe onde é que vai chegar, porque você já teve a visão. E partindo para essa próxima pergunta, como alguém pode descobrir o propósito da vida real dela e na prática em Cristo e como pessoa de fato? Como o senhor acredita nesses tantos anos de aprendizado, como que a pessoa consegue descobrir o seu próprio propósito de vida? Eu tenho um ensinamento que eu dou para as pessoas que se chama assim, descubra seu PNT. Sim. Que é o propósito na Terra. Sim. Né? O propósito de Deus para todo ser humano é que todo ser humano seja salvo, passe a eternidade com ele. Sim. A questão é que muitas pessoas desprezam esse propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Sim. Né? Deus criou a árvore, tem um propósito de dar o alimento, o fruto para alimentar as pessoas. Deus criou a chuva, tudo que Deus criou tem um propósito. Nada é em vão. O ser humano, ele está perdido por quê? Por que muitas pessoas, olha, eu não sei o meu propósito, estou aqui insatisfeito no meu casamento, no meu trabalho. É aquela pessoa que sempre carrega consigo o vazio. Por quê? Deus criou o ser humano. Então, o nosso propósito de vida, primeiro, a pessoa tem que entender, ela vai encontrar naquele que criou ela. Qualquer celular, o propósito daquele celular, ele vem da onde? Daquele que criou, aparece. Sim. O propósito daquele aplicativo vem daquele que criou. O propósito do ser humano vem daquele que criou o ser humano. Então, primeiro passo para a pessoa encontrar o propósito dela nessa terra, ela se conectar em Deus. Fez. Aí, como encontrar esse propósito? Tem 3 questões que são muito importantes, que é o PNT, propósito na Terra. Primeiro, Mateus, aquilo que a pessoa faz e que outros elogiam. Não adianta. Por quê? Olha que interessante. Tudo que Deus criou, Ele não criou para nós nos satisfazermos. Sim. Ele criou para que nós possamos, a gente está aqui, batendo papo, conversando, mas quantas pessoas estão sendo ajudadas e orientadas? Então, tudo aquilo que Deus nos deu
A experiência que Deus nos deu, desde lá dos nossos 18 anos, até agora com os 46 anos, A gente ao longo de contribui. todo esse tempo, o que a gente contribui na vida das pessoas. Então, primeira coisa, o que você faz que as pessoas elogiam? Tem gente que diz assim, poxa, você se comunica muito bem. Sim. Não, tá ali. Tá ali já o seu O propósito. seu propósito está inserido na Tá ali. comunicação. Existem outras pessoas que falam, poxa, a sua comida A é culinária. deliciosa, você faz com amor, todo mundo gosta de sentar. Então tem alguma coisa ali. Existem pessoas que elas gostam de ouvir. Sim, exato. Que tem pessoas que às vezes passam por elas e começam a desabafar Sim. se elas quererem. A pessoa gosta de ouvir, ela para, ela ouve 1 hora, ela ouve 2 horas. Aí quando termina, a pessoa que falou Sim. durante esse tempo todo diz assim, tão bom conversar com você. Ela não conversou nada. Que desabafou. Bom ouvinte. Então ali está a raiz do propósito dela. Sim. Aí, segundo ponto, o que ela ama fazer? Que aí Primeiro- ela não faz por trabalho, né? Isso. Primeiro, tem que ter um elogio. Sim. As pessoas elas têm que falar, poxa, você é bom nisso. Porque tem gente que não se comunica bem. Sim. Se você colocar ela no escritório de contabilidade, Ela arrasa. isso, ela fica satisfeita. Sim. Mas se colocar ela para lidar com pessoas, ela tem dificuldade. Por quê? Porque cada um tem um propósito nessa vida. Aí quando fala disso, tudo bem. Eu já recebi elogio nisso, já recebi elogio naquilo, as pessoas já fizeram comentários positivos de Sim. bacana. Entendi. Primeiro passo. Segundo passo, aquilo que ela ama fazer. Sim. Porque não adianta alguém elogiar também E ela não gostar. e você não gostar de fazer. Mas eu não gosto de fazer isso. Mas eu não tenho prazer de fazer isso. E o terceiro é quando a pessoa entende. Poxa, as pessoas elogiam. Ponto 1. Eu amo fazer. Aí uma vez eu falei sobre o PNT num grupo de pessoas, tem uma pessoa que falou assim, eu amo dormir. Eu falei, mas ninguém elogia. Aí o outro falou, eu Exato. amo comer, mas ninguém elogia. Elogia, exato. Entendeu? Então tem que Então estar associado. tem que passar por por esses testes aí. Porque tem gente que vai falar assim, eu amo ficar em casa. Ou talvez a de dormir pode seguir nome de colchão. Talvez ela entenda, entendeu? Fazer teste. Fazer teste de colchão, E o exato. terceiro é no que isso agrega na vida de outras pessoas. Exato. Então, quando a pessoa consegue responder ou fazer a leitura disso, então ela vai descobrir o propósito dela. Mas se ela tentar, de uma forma teórica, descobrir, ela pode até descobrir. Mas se ela não buscar na essência, naquele que criou, ela pode se perder no próprio propósito. Maravilha. Esse ensinamento agora vocês estão assistindo. Segue o PNT, essas 3 frases assim, que é muito. Até esse momento é muito simples, né? Até mesmo a gente começa a fazer com a gente mesmo. Poxa, isso eu gosto, as pessoas elogiam. E assim você começa a se encaixar com propósito. Agora, trazendo mais para um lado sobre o mundo, como tá mais acelerado e superficial, o que significa viver uma vida com Deus de verdade na prática, diante de todas essas questões que a gente falou sobre superficialidade e tudo mais? Olha, é o simples bem feito. É a vida diária, é o relacionamento. Quando a gente lê a Bíblia começa na criação do mundo, depois na criação do paraíso e do homem e a mulher. E Deus todos os dias descia na viração do dia para caminhar com o ser humano. O que a gente entende? Uma leitura. Sim. Sabe aquele pai e aquela mãe, quando o filho está para nascer? Aí que você fica sabendo que é menino, aí você pinta de azul. Sim. Você compra roupinhas, você prepara um enxoval. Ele não nasceu, mas você preparou o ambiente para ele estar ali. Você Sim. cuidar dele. Então Deus, ele preparou o ambiente para se relacionar com a criação. Então, quando a gente fala de viver uma vida com Deus, como é isso na prática? É esse relacionamento todos os dias com Ele. Como eu me relaciono, Mateus, com Deus? O simples, bem feito. É uma vida de oração diária. Mas não são aquelas orações tratando Deus como um garçom. Sim. Ó Deus, tem gente que só sabe orar. Deus, eu te peço. Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Né? Parece que ela está sentada na mesa no restaurante só dizendo, opa, eu quero, me dá. É esse relacionamento onde ela passa a orar,
se conectando com Ele, dizendo, poxa, eu quero caminhar na sua presença, me ensina. Eu quero que no dia de hoje, eu não sei se as coisas vão dar certo, eu não sei se vai ter problema, as coisas não estão no meu controle, mas eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero caminhar com o Senhor. Me ensina a mudar. Poxa, o molde, né? Sim. O molde. Eu quero que o Senhor seja o meu modelo. Então essa vida de oração, de caminhar com Cristo. E sempre separar um momento para meditar. A gente chama de devocional, né? Sim. Inclusive no nosso canal do YouTube a gente tem um devocional diário todo dia, 6h26 da manhã, onde a gente medita na palavra, onde nós oramos. Qual que é o canal, Bispo? Para quem quiser. Leandro Zangarini. Leandro Zangarini. Todos os dias, 6h26 da manhã, até porque aí tem muita gente que pergunta, por que 6h26 da manhã? Salmo 62:6, que Deus é tudo com um propósito. E a nossa salvação. Tudo tem um propósito. Então, é a pessoa separar esse momento onde ela desliga o telefone, aonde ela se desconecta de tudo para sentar à mesa com o Senhor Jesus. Olha que interessante, Mateus. Quando eu falo sobre isso, muitas pessoas entendem como elas estão deixando a desejar nesse relacionamento diário com Deus. Sim. 1% do dia. O dia tem 24 horas. Sim. 1% do dia, Mateus. Sim. Tem 14 minutos e 24 segundos. E tem gente que não consegue ficar 1% do dia conectado com o Senhor Jesus. Aí a pessoa diz assim, mas eu tô fraco, eu tô desanimado, eu tô sem direção, eu tô sem força, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. Mas por quê? Falta essa conexão com aquele que nos criou. Quando nós nos conectamos com Ele, então tudo na nossa vida se alinha. Tudo na nossa vida se alinha. A gente passa a ter sabedoria para tomar decisões, a gente passa a ter força diante dos problemas, que aí entra isso que você falou, essa estrutura, ela cavou, né, aquela passagem da casa exato. Na rocha. Você vê que o homem cavou até encontrar a rocha. E as pessoas não querem cavar. Sim, exato. As pessoas querem orar e Deus descer, cumprir o milagre, depois ela fala, valeu Jesus, valeu, obrigado. Mas ela não quer cavar e construir esse relacionamento todos os dias, que vai proporcionar a vida que ela sofre. E o que o senhor acredita hoje, que é muito, que as pessoas têm tanta dificuldade de se conectar com Deus? Tanto, eu digo o ser humano de forma geral, até mesmo quem está dentro de igreja, está distante de Cristo. O que o senhor acredita que pode ser um motivo específico que possa estar distanciando e elas não conseguirem tirar esse tempo para Cristo? É óbvio que é uma questão de querer, mas o que o senhor acredita que é mais difícil hoje, nessa geração, tudo mais, que está trazendo mais dificuldade para que o ser humano se conecte com Cristo? Elas estão substituindo quem é Cristo na vida dela. Sim. Como assim? Jesus se apresentou e disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ponto. Então, se eu quero me conectar com Deus, é pelo Senhor Jesus. Esse simples bem feito. Vida de oração, meditação na sua palavra, para que a gente possa ser moldado por Ele. À medida que eu entendo que Jesus, que me leva a Deus Pai, para essa vida transformada, para essa vida completa, essa vida de paz, essa vida feliz, e a salvação pós-vida, e eu entendo que eu posso encontrar alegria em outras coisas, eu substituí. Então, eu trabalho muito porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, para conquistar, para fazer isso. Ou eu fico nas redes sociais, ali, sendo alimentado pelos prazeres momentâneos da dopamina, todos os dias, dopamina, e aquela alegria momentânea e passageira. Então, ela substitui. Ela está substituindo, ela está buscando alegria, ela está buscando preencher a sua vida com tanta coisa que ela desprezou o caminho. Que então, é o caminho verdadeiro, de fato, para aquilo que vai trazer para ela. Então, como ela se sente feliz com esses prazeres momentâneos, né? Essa dopamina momentânea, essa alegria momentânea, passageira, ilusória, então ela esquece que existe um caminho, ou ela despreza esse caminho. Sim. E aí que muita gente só bate na porta do Senhor Jesus quando ela precisa de um milagre. Aí ela trata Jesus como um garçom.
Olha, eu quero um milagre, eu preciso de um milagre, me atende. Eu vou renunciar, eu vou seguir. Aí depois que algo acontece, ela dá as costas. Sim. Tem gente que um domingo, pra mim domingo é um dia sagrado, é um dia de cultuar. Mas tem gente que, não, eu trabalhei a semana toda, Vou descansar. eu não quero cultuar no domingo. É que são desculpas, né? É. Eu preciso separar, quer dizer, para o trabalho a semana toda, ela não mede esforços. Mas para separar um momento para cultuar, para buscar o Senhor Jesus, não que seja só domingo, como Sim. eu falei, todos os dias, mas há uma desculpa. Então, sem ela perceber, de uma forma sutil, ela substituiu. O Deus dela tem sido os compromissos, as responsabilidades, e o Senhor Jesus tem sido colocado em segundo, terceiro, quarto plano. Se eu tiver tempo, eu oro. Se eu tiver tempo, eu leio a Bíblia. Se eu tiver tempo, eu cultuo. E o pior é isso, Bispo. Eu acredito que o pior é a meia mentira. Não é nem verdade, mas não é nem mentira. Ela tá cansada mesmo e talvez hoje não vai ser um problema ela não ir. Mas essa meia mentira que faz ela falar, eu acho que eu vou beber hoje. Só que hoje é sexta-feira. E aí ela vai se enganando. Até o ponto dela sair, ela já tá num poço. E aí para cavar tudo aquilo sozinho é mais difícil. E trazendo para esse bloco um pouco mais de fé que a gente tá trazendo agora, né, falando sobre renúncia, cruz e transformação, a gente tá vivendo hoje um evangelho de Cristo ou um evangelho adaptado para não incomodar ninguém. Porque é isso que a gente conversou. As pessoas acreditam que Deus é só paz e amor. É uma questão de fácil, nossa, eu creio em Deus, a minha vida tá, eu sou rico, tá tudo que eu boto a mão dá certo. E é totalmente ao contrário. Óbvio que a gente tem as bênçãos de Cristo, mas é mais uma questão de base, de valores, de princípios e de espiritualidade do que bens comuns, né? Bens como ser humano. Então, o senhor acredita que hoje o evangelho ele está mais adaptado? Como o senhor enxerga hoje o evangelho atualmente? Olha, eu não posso colocar tudo no mesmo pacote. Sim. Eu acredito que inúmeros pregadores e mensageiros, igrejas realizam trabalhos excelentes do evangelho puro e simples. Mas a gente também observa que existem ambientes, até porque a gente está num ambiente do evangelho, de igrejas, a gente conhece, orienta alguns líderes religiosos, tenta conversar, tenta mostrar na Bíblia que existem algumas questões que precisam às vezes ser ressignificadas, porque senão a gente vai preparar cristãos rasos que não vão suportar as tempestades. Sim. E aonde vem cristão raso? Quando o evangelho não tem essa mudança significativa no comportamento dela. É aquela pessoa que ela vem para uma igreja, ela vem para uma instituição religiosa e ela não muda muito. Por quê? Porque dentro da instituição se trabalha com questões do passado dela, né? Fanatismo religioso, a questão da substituição, não é Cristo, sempre tem um amuleto, sempre tem um objeto, sempre tem alguma coisa para tentar conectar a pessoa ali ao evangelho, mas também fala de Cristo. Então vira algo complexo de você conseguir entrar de fato e conseguir firmar a base. E é por isso que a gente ensina as pessoas, leia a Bíblia. Você mesmo tirar os seus ensinamentos. Leia a Bíblia. Quando a pessoa, ela e não só lê, eu sou sincero, Mateus, lê às vezes também superficial. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava num culto, tinha umas 700 pessoas, aí eu fiz a pergunta, eu falei, quem já leu aquela... E isso, pessoas, muitas ali com 20, 30 anos dentro de igreja. Aí eu falei assim, quem já leu, sabe aquela passagem bíblica que diz assim que não cai uma folha sequer da árvore sem o consentimento de Deus? Quem já leu essa passagem da Bíblia? 80, 90% das pessoas levantaram a mão. Eu falei, não, gente, vocês não entenderam. Quem já leu? Você já leu essa passagem? Não é você ouviu alguém falar. Você leu. Você leu essa passagem. As 80, 90% levantaram a mão. Já leu. Aí eu virei para as pessoas e falei assim, se eu falar para vocês que isso não está escrito na Bíblia. Então a gente percebe que muitas pessoas, elas... são cômodas, né? Eu ia falar tem preguiça. Que é o como dizer. Por quê? Porque ela ouve alguém falar e é aí que a gente tem que tomar cuidado. O evangelho e a palavra de Deus não pode ser uma fofoca. Sim. O que é uma fofoca? Uma fofoca é eu virar para você e falar, Mateus, olha, o Lucas
ele é uma pessoa assim, 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 assim. Aí você não conhece, não sabe, e você vira para uma outra pessoa e você repete algo que você não buscou saber se existia realmente fundamento daquilo que foi falado. Fofoca. Sim. E quantas pessoas estão espalhando uma fofoca do evangelho? Por quê? Porque ela ouve de alguém, Exatamente. ela não buscou saber se está escrito de verdade e ela ainda replica para outra pessoa. Então ela trata aquilo que é sagrado como uma fofoca. Então quando a gente fala de evangelho, que são as boas novas, a gente precisa entender. É um livro sagrado que precisa ser conhecido, não só lido. Eu ensino as pessoas que elas precisam meditar. E o que é o meditar? O meditar é aquilo que você aprendeu, você ouviu, aí daqui a pouco você fica ali pensando, ruminando aquilo ali, analisando, vendo como aquilo ali pode ser usado na prática. Daqui a pouco você conversa com alguém, olha, eu ouvi uma mensagem assim, isso é meditar. Quando você vai ver, Mateus, aquela mensagem, aquele ensinamento criou raiz. Sim. Mas por que criou raiz? Porque não foi algo superficial. Eu li, eu ouvi e já esqueci. Eu até ensino as pessoas que vão no culto, escreve, anota. Eu não confio na minha memória, não sei você. E eu não confio. Se alguém me falar uma coisa agora, se eu não anotar, daqui 5, 10 minutos pode ser que eu esqueça. Ainda mais hoje que a gente está sendo bombardeado com informações. E aí vem o passo que para mim do evangelho que é o principal, que é a questão do estudar. Sim. Meditar, você medita em algo que você leu, que você ouviu. Mas o meditar, sim. O estudar. Por quê? O interessante é a pessoa entender. A Bíblia, hoje a gente tem é de muito fácil acesso. Sim, online 24 horas, a pessoa está com a Bíblia na mão. Um aplicativo gratuito, ela tem a Bíblia. Às vezes ela não precisa nem comprar a Bíblia física. Sim. Então o acesso é muito fácil. Só que o entendimento não é, Mateus. É raso. Por quê? O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, no aramaico, que é uma língua que nem existe mais. Só aramaico, o livro de Amós e alguns capítulos do livro de Daniel. E o Novo Testamento no grego. Quem traduz a Bíblia para o português? João Ferreira de Almeida, um português. Que já português já tem muita diferença. Eu trabalhei lá em Portugal há 1 ano e existe, vamos dar exemplo, aqui para nós, aqui é uma caneca, né? Sim. Lá em Portugal, vou até aproveitar para beber água. Lá em Portugal, como a gente também passou lá junto, se você pediu aqui um café grande, é um abatanado, é um café com a xícara maior. É. Então são coisas que, como é que você vai confiar, talvez? E aqui é caneca, lá é chave, né? Lá é chave, né? Exato. Então muda, é português. Então por que estudar? Porque às vezes vão ter expressões na Bíblia que eu não entendo. E hoje em dia é fácil, pesquisa. Mas aí vem a questão, eu tenho que construir, eu tenho que ter interesse. Eu resumo tudo numa palavra. Quer mudança de vida? Quer relacionamento com Deus? Quer transformação? Tem uma palavra que tem que ser a base de tudo. Disposição. Sim. Se a pessoa não tem disposição... Eu acredito que eu acredito que tudo isso na vida, se a pessoa ela não tem uma certa revolta, né, tudo que ela faz, eu acredito que por isso que as pessoas estão muito distantes de Cristo por conta disso. A pessoa vê como Cristo como aquela igreja, aquele bispo, aquela coisa maçante. Mas quando ela procura fazer, não, calma aí, quem é Cristo? O que ele está dizendo? O que é aquilo de fato? Quem foi a história? De onde é que Jesus veio? De onde é que Jesus nasceu? Quem foi os 12 apóstolos? Quem que foi? Quando ela vai procurar a história, acho que é muito mais interessante para ela ter esse entendimento do que ela entender que é só uma questão engessada dela ir lá, sentar, e às vezes, como o senhor falou, aquele líder, ele tem uma interpretação de texto diferente do que a pessoa precisa. Talvez a gente, muitas passagens, até as pessoas entendem de uma forma diferente, e ali aquilo faz ela acabar desanimando da fé. Ela chega e fala, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que é tão radical? Entende? Regra, né? É muita regra. Será que eu preciso viver em Cristo? Eu não posso comer isso, eu não posso vestir isso, eu não posso... Eu acredito que é o equilíbrio. Também não tem como a pessoa ela se portar com vestes em um ambiente onde tem diversas pessoas. Então, é um equilíbrio ali, mas nada de forma crachada também. E aí entra o que a gente está falando desde o início, propósito. Sim. Tudo com o Senhor Jesus tem que ter um significado, não é uma regra vazia, um costume vazio. E outra, não pode ter uma intervenção humana.
Exato. Porque se eu chegar para você, Mateus, e falar, Mateus, a gente agora tá nesse ambiente religioso e eu já vi que o colete é sua marca, né? Então você não Sim. pode, a partir de hoje, ninguém usa colete aqui. Ninguém usa, exato. Então você vai deixar de usar o colete, não porque o Senhor Jesus falou com você. Você vai Tem um propósito. Você vai deixar de usar o colete porque você quer se inserir num ambiente humano. Sim. Então quantas pessoas, cabelo, roupa, jeito de falar, elas se moldaram Sim. a um ambiente religioso e não à vontade do Senhor Jesus. Porque se algo tem que mudar no Mateus, se algo tem que mudar no Leandro, se algo tem que mudar em qualquer pessoa, o Senhor Jesus, através da sua palavra e do seu Espírito, vai falar com a gente. Sim. Porque senão você... E é aí que vem o peso religioso. Porque muitas pessoas dizem, mas eu parei de fazer isso, ou eu tomei essa decisão porque mandaram fazer. Não foi algo Mas que... quando vem de Cristo, vamos dar exemplo, aquilo que eu falei, poxa, eu terminei com a mulher que eu amava, eu com 18 anos, eu já tinha 18 para 19, tinha 18 para 19, acho que já tinha os meus 19, que estava com meu filho, 19, meu filho já tinha nascido, Sim. Tinha um mês, e não foi um peso para mim, Foi leve. difícil, mas eu tinha uma paz da decisão que eu estava tomando. Mas por quê? Porque foi o Senhor. Eu não entendi, que aí entra aquela questão da lâmpada, né? Sim. Deus iluminou só aquele passo que eu tinha que tomar. Eu não entendia onde eu ia chegar. Eu não entendi aquela decisão onde ia me levar. Mas eu acreditei, eu estava em paz. Por quê? Porque o Senhor Jesus havia me orientado. E olha que coisa interessante que eu lembrei aqui agora. Nessa época, minha família falava, não termina, você é maluco. Sim. É a mãe do seu filho. Seu filho nasceu, está com um mês. Vocês têm que estar junto. E do outro lado, na igreja que eu estava, o ambiente religioso falava, não, você tem que abandonar ela, porque ela não é de Jesus. Porque ela vai fazer você cair na fé. E esse conflito interno? Se você não tem um alinhamento com Cristo, você fala com a Aí mãe. eu, com 19 anos, ouvi de um lado De casa, que a gente dá mais lado, porque tá ali do seu e lado. do ambiente religioso me falando outra coisa. Mas é aí que entra essa... Decisão, né? Por isso que as pessoas precisam ter essa comunhão pessoal. Porque Deus vai falar com ela. Sim. Maravilha. E aí, o que o senhor acredita que hoje, a geração em si, hoje partindo mais para a questão financeira agora, diante da parte bíblica, como a pessoa consegue enriquecer dentro dos princípios bíblicos? Porque hoje em dia está muito complicada, principalmente a questão financeira, é um passando em cima do outro, e às vezes a pessoa precisa quebrar princípios, passar por cima. Então, como a pessoa consegue alinhar as duas coisas, a vida com Deus e a vida financeira? Você sabe quando que eu comecei a fazer esse trabalho da prosperidade física, Mateus? Olha que interessante. Lembra que eu falei que a minha família faliu? Sim. A gente tinha uma vida muito boa, economicamente falando. Tivemos que nos mudar para uma casa que nem forro tinha. A gente tinha que, lá em Cuiabá, Mato Grosso, o calor enorme, a gente tinha que dormir coberto, porque ratos passavam no carro. Sim. E como não tinha forro, imagina aquilo ali cair em cima da gente. Era uma miséria, uma humilhação só. Teve dias que a gente não tinha o que comer. E quando eu fui pregar o evangelho, era algo que sempre me incomodava. A parte financeira. Porque dinheiro, para cristão, é tabu. Não pode. Porque muita gente demoniza o dinheiro porque ela acha que se ela tiver dinheiro, ela vai cair na fé. E outras pessoas têm medo de enriquecer porque elas acreditam, não, o dinheiro vai me fazer eu me perder. Tudo bem, demonizou o dinheiro. E existem outras que idolatram o dinheiro. Aí a gente tem que vir para um equilíbrio. Entender o propósito dele. Quando eu comecei a pregar o evangelho, como essa parte sempre me incomodou, eu acabei, desses 27 anos, 27 para 28 anos que eu prego o evangelho, comecei nos meus 19, eu fui para esse lado da prosperidade bíblica durante 20 anos. Por quê? Porque eu entendi. Um pai de família, um cristão, uma mãe, uma frequentadora de igreja, uma pessoa de Deus, correta, íntegra, quando enfrenta um problema financeiro, e eu vi isso dentro de casa, quando ela enfrenta um problema financeiro, não adianta, Mateus, ela pode ser de Deus. Ela às vezes não vai conseguir dormir. Ela vai ter brigas no casamento. Não sei se você sabe, mas saiu uma pesquisa um tempo atrás,
o maior problema hoje de depressão é financeiro. Sim. O maior culpado hoje das brigas no casamento são problemas financeiros. Então, quando o problema financeiro atinge a vida da pessoa, tira a estrutura, a base, o alicerce. Porque a pessoa fica preocupada, a pessoa é responsável, tem ali os seus compromissos constantes. Então a gente foi entendendo isso. Poxa, eu vivi isso com a perda e a falência. E eu entendi que esse era um propósito. Por mais que nós temos ajudado pessoas a conhecerem ao Senhor Jesus, a se conectarem, a crescerem na sua espiritualidade, mas eu entendi que esse ponto era um ponto delicado e que a gente não podia desprezar. Sim. Que é a questão financeira. E foi aí que a gente começou a mergulhar nos ensinos da sabedoria bíblica. Porque, como a gente falou, a Bíblia é o manual da vida. Então a Bíblia me ensina a ser um bom marido. A Bíblia me ensina a ser um bom pai. A Bíblia me ensina a ser um líder para as ovelhas. A Bíblia me ensina a ser um filho de Deus. Mas a sabedoria bíblica também me ensina a ser uma pessoa próspera e bem-sucedida. Mas aonde a riqueza bíblica ela começa? Primeiro, quando a pessoa ela não demoniza o dinheiro e ela não idolatra o dinheiro. Sim. Quando ela entende o propósito do dinheiro. E qual é o propósito do dinheiro? Ele ser uma ferramenta para Deus. Sim. Uma ferramenta. Como assim? Biblicamente, o dinheiro, a pessoa, ela desfruta para ela e para a família. Certo? Ele também tem um propósito, que é patrocínio da palavra de Deus. Porque não adianta, para a palavra de Deus ser pregada, existe a necessidade de ter colunas espalhadas por todo mundo. Em terceiro, o dinheiro tem um propósito de auxílio àqueles que são vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros, aqueles que não têm ninguém, que o governo não pode fazer nada por eles, por mais que tente. E por isso, quando a pessoa ela entende o propósito da riqueza, da prosperidade bíblica, então ela trabalha não para ter dinheiro, ela trabalha para alcançar essa riqueza com propósito. E hoje você vê muito essa questão de, como o senhor mesmo falou, esse tabu de que cristão não pode ter dinheiro e que o dinheiro é algo ruim, sendo que o fruto dos maiores problemas é a questão financeira, a dificuldade que tira o sono dela, faz ela entra para os vícios, entra com depressão, e mesmo você tendo uma fé inabalável, você pode perder pessoas que você ama, porque às vezes você tá numa fé, objetividade, e aquela pessoa, ela te ama, ela tá contigo, mas ela não consegue aguentar esse baque financeiro. Não, principalmente que quando você pega, hoje você empreende, a pessoa fala, hoje eu quero empreender, tá muito raso também. Aí quando você pega uma ideia do zero, você começa do menos zero, uma coisa é quando você tem alguma coisa, e aí você começa do zero, um dia você investe. Quando você começa do menos zero, do negativo, sem ter nada pra você conseguir reinvestir, e aí você começa, e as pessoas que às vezes estão ao seu redor, as pessoas que te amam, que sacrificam, não conseguem estar nesse barco. Porque às vezes você fala, poxa, você tá ali plantando, e você não vê nada, e passa um ano de colher, de que você planta, 2 anos, e aí quando você começa e aí eu vejo que muitas pessoas que fracassam, começam a falar, mas o dinheiro não é tão importante mesmo, o que importa é a salvação, porque ela não conseguiu resolver aquele problema, e quando... Começa a dar desculpa. E aí começa a dar desculpa, fala, mas dinheiro, eu vou morrer, vai ficar aqui, eu nem quero, porque não conseguiu resolver aquilo. E quando a gente... eu acredito o seguinte, quando você tem alguma área que você tem fracasso, essa área ela está alinhada com o seu propósito, na maioria das vezes. Se a pessoa tem algum problema financeiro, o propósito dela está ali, porque aí ela tem credibilidade para falar para a pessoa como é que ela venceu. Hoje em dia, quem tem casamento hoje blindado, teve um casamento com os pais, um casamento conturbado, os avós, e assim vai consecutivamente. A minha esposa, ela trabalha hoje, ela está se formando em psicanálise, e ela faz trabalho com terapia familiar. Sim. Por quê? Foi mãe aos 16 anos. Foi abandonada pelo pai do filho dela. Filha de pais separados. Sim. Então ela tem, entra isso, a sua dor se torna o seu propósito. A nossa dor, porque quando eu lembro, eu sempre falei isso para quem trabalhou comigo, quem convive comigo, eu odeio a miséria. Sim. Mas por que eu odeio a miséria? Porque eu vi a minha mãe, somos 3, eu sou do meio, né? Tem minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. E eu vi a minha mãe tendo que fazer uma vez um arroz, que era a única coisa que a gente tinha, e ela fazendo um molho pro arroz. Aí quando eu fui olhar na panela, era o sabugo
do milho que a gente comeu no dia anterior, porque não tinha. Então ela ferveu numa água o sabugo do milho para colocar sabor. aquela água em cima do arroz. Aquilo ali foi a nossa refeição. E eu vendo ela chorando, comendo aquilo ali e falando para os filhos, come, vê se tá bom. Mas com certeza ali... Por dentro. Então, quando eu falo que eu odeio a miséria, não é por conta de... então quer dizer que você ensina as pessoas a ostentarem. Não, pelo contrário. A idolatria não. O equilíbrio. Mas não também demonização. Por quê? Porque a gente precisa dos recursos financeiros desse mundo, do dinheiro, para cumprir propósitos. Olha que interessante, Mateus. Durante esses 20 anos, a gente foi tendo muita experiência. Por quê? Quantas pessoas chegavam com dívida, nós orávamos, dias depois a pessoa falava assim, paguei a minha dívida. A gente ficava feliz. Poxa, ela pagou a dívida. Ela tá bem agora. Só que, ao longo desses 20 anos, a gente foi tendo experiência. Por quê? As pessoas que pagavam uma dívida através de uma oração, conseguiam um emprego através de uma oração, resolviam um problema através de uma campanha na igreja, daqui a pouco elas tinham o mesmo problema. Aquela pessoa que pagou a dívida, daqui a pouco ela tinha uma dívida 2, 3 vezes maior. Aí eu ficava incomodado, eu orava a Deus, falava, Deus, como que o senhor não viu isso? O que está acontecendo? E a gente foi entendendo, estudando a Bíblia, meditando na palavra, que se a mente da pessoa não mudar, não adianta ela alcançar um milagre. É a mesma coisa da saúde. Eu lembro de um senhor que nós oramos há anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, e ele tinha um câncer no estômago. E nós fizemos uma oração da fé, depois ele foi fazer o exame, foi curado do câncer do estômago. 8 meses depois, ele me procura, pedindo oração novamente, porque ele tinha o câncer estava voltando. Aí na hora eu virei para ele e perguntei, mas o que o senhor fez para cuidar da sua saúde? É a mesma coisa, falou nada. Permaneceu. Continuei com os mesmos hábitos. E a diferença com tudo, principalmente a questão financeira, que a gente vê, a pessoa às vezes demoniza, mas ela acredita que só fazendo propósito e orar, ela vai ficar rica. Sendo que, às vezes, falta estudo, um curso, uma forma... chave. Conectar com pessoas, saber que às vezes ela tá errando. Um exemplo, eu já vi muitos amigos meus falar, poxa, eu tô orando e tal, e Deus não vage. Aí eu falei, deixa eu ver o que tá acontecendo. O que você tá fazendo? Tô fazendo isso. Às vezes um site mal feito, a forma de falar com um cliente ruim, um produto que não é tão bom. Então isso tudo caracteriza para que você não consiga de fato ter sucesso. Então, e aí vem nessa parte, não é tudo em geral, resumidamente, se você não faz bem feito, você não consegue conectar com Deus, você não consegue ter dinheiro, você não consegue ter um bom relacionamento, você não consegue ter saúde, porque você vai levando na parte teórica, não, Deus está comigo, eu vou ficar rico. Você vê que é interessante, em cima disso, e dessa experiência dos 20 anos tratando sobre a prosperidade bíblica, Deus nos deu uma direção e a gente construir uma metodologia de prosperidade bíblica, seguindo os métodos e orientações da Bíblia, onde, primeiro, ponto 1, a gente identifica o problema, porque nem todo mundo é a mesma situação. Sim. Tem uns que não estão sabendo lidar com os funcionários, não estão sabendo lidar no ambiente profissional, outros fazem investimentos errados, outros não buscam conhecimento. Então, identificar o problema. Identificou o problema? Então, nós vamos com hábitos e comportamentos e condutas da sabedoria bíblica que a pessoa precisa aplicar na vida dela. Aí ela aprende, então a partir de hoje eu preciso seguir esse hábito orientado na sabedoria bíblica, eu preciso desse comportamento. Então, a gente identifica o problema, a gente apresenta para a pessoa os hábitos e comportamentos para a solução desse problema, aí vem o terceiro passo que entra a disposição da pessoa a virar a chave e ressignificar os seus hábitos e o seu comportamento, porque, Mateus, é incrível. Quando vira a chave e a pessoa entende, eu preciso mudar, ela muda hábitos diários. São aqueles pequenos hábitos, todos os dias. Muda comportamento, muda o resultado. Acabou. Então, quando a gente criou essa metodologia baseada na sabedoria bíblica, a gente começou a ver a vida das pessoas mudando. Então, não era só o pagamento de uma dívida e daqui a pouco tinha uma outra dívida. A pessoa pagou a dívida. Aí vinha a pergunta. O que você vai fazer para nunca mais você entrar nessa dívida? Coisa simples às vezes. Coisa simples. As pessoas gastar menos
do que eu ganho. Mas eu vou te falar uma coisa, óbvio que a gente já tá indo pra essa reta final, mas eu acredito muito que quando a gente tá dentro do problema, a gente não consegue enxergar a solução. Hoje, se a gente enxerga algum problema que a gente passou por ele algum tempo atrás, hoje, sem estar no problema, a gente enxerga, poxa, era tão simples. Se eu tivesse feito isso, feito aquilo, eu não precisava passar por tudo que eu passei. Mas quando você está dentro de uma bolha, quando você não, por isso que é bom você se rodear de pessoas que estejam na fé e que entendem, não só uma fé emotiva, mas uma fé racional, ela vai conseguir te dar suporte para que você encare os seus problemas de uma forma mais fácil. Então, por isso que quando a pessoa hoje está com muita dívida, é muita coisa, ela está vivendo aquela dívida. Então, quando você tira ela da dívida e fala, vamos olhar por fora da dívida, isso aqui você vai pagar. Acabou, mas e o pós? O que você vai fazer com o pós? Então, quando a pessoa está dentro de uma bolha, é difícil ela conseguir sair. Então, por isso que precisa de pessoas, se você se relacionar com o máximo de pessoas possíveis que sejam nessa mesma fé, para que ela consiga encaminhar. E quando a pessoa está perdida, sem direção, desesperada, que ela não consegue enxergar a resposta, biblicamente, a sabedoria nos ensina que nós precisamos de 3 conselheiros. Nós precisamos dos conselheiros que têm uma experiência de vida, que vão poder nos orientar, que vão poder nos aconselhar. Pessoas que, às vezes, muita gente não para ouvir. Sim. De idade, pessoas que ali estão ali com seus 70, 80 anos, que vão poder chegar e falar, meu filho, olha, cuida da sua família. Igual que mesmo, a gente mesmo aqui costuma trazer pessoas mais velhas. Por isso que chama geração, porque essas pessoas mais velhas têm que passar para essa geração atual e qualquer outra geração, as pessoas mais velhas de idade, que já passou mais experiência. E talvez aquela pessoa não chegou onde você queria chegar, mas ela te dá algum ensinamento sobre casamento, sobre alguma coisa, e isso vai agregando por si. Foi um complemento. Pelas pessoas dos dias de hoje. Eu preciso de um conselheiro que venceu os problemas que eu estou enfrentando hoje. Hoje nós temos inúmeras pessoas que são especialistas em situações que ela está vivendo. E todo mundo precisa ter um conselheiro espiritual. E o que é um conselheiro espiritual? É alguém que está com um nível espiritual acima dela, que vai poder sentar com ela e falar dessa sabedoria bíblica, de como ela se relacionar com Deus, para resolver os problemas da raiz. Resolveu na raiz, então a vida frutifica, Matheus. Bispo, agora para encerrar, o que o senhor deixa como última questão para quem está nos assistindo, algum ensinamento que o senhor queria deixar para essa geração atual? Se conecte com a sabedoria bíblica e com o seu Criador. A partir do instante que a pessoa ela entende que é uma necessidade da vida dela, como ela bebe água todos os dias, como ela se alimenta, a espiritualidade dela estando alimentada, então ela vai conseguir. Quando eu falei da questão da raiz, nós precisamos cuidar da raiz. As pessoas estão correndo desesperadas por conta dos frutos. Sim. Que é a vida dela, que são as bênçãos, que são as mudanças que ela deseja. Não está errado. A questão é que o fruto é a consequência do que a árvore está se alimentando. E quando a gente fala de se conectar com o seu Criador e com a sabedoria dele, que é a sua palavra, é essa raiz saudável que se alimenta de uma fonte de águas e acaba proporcionando frutos extraordinários na vida dela. E olha, que é interessante, um fruto que nasce da árvore não faz força para nascer. É natural. Cuidou da raiz, a vida frutifica. Bispo, excelente conselho. E para quem quer acompanhar mais dessa vida, qual que é o seu canal? E hoje, com essa nova proposta agora da igreja e tudo mais, o senhor deixa para quem quiser acompanhar, quem quiser te seguir para estar acompanhando essa vida mais íntima com Cristo e aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos de forma racional. Canal do YouTube, Leandro Zangarini. Nós temos o Devocional Café com Sabedoria todos os dias. Tem a palestra segunda-feira, 8 da noite, tem os cultos domingo, 18 horas online, e o nosso Instagram, que ali nós temos também inúmeros conteúdos para ajudar as pessoas da sabedoria bíblica, que é o @bpzangarini. Pessoal, e assim a gente encerra mais um excelente episódio com o Bispo Leandro. Bispo, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter o senhor aqui para a gente conversar um pouco sobre a fé. Eu acredito que a gente vai ter que fazer mais um episódio para a gente finalizar mais essas questões, mas muito obrigado pela sua participação. Foi bom ter o senhor aqui com seus conhecimentos e agregar valor a todo o público, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e as suas últimas palavras para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, Matheus, e que essa geração possa evoluir em comunhão e em sabedoria. E assim a gente finaliza. Um grande abraço a todos vocês, acompanhem nossas redes sociais e até o próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.